Oi, chinitos! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar uma outra duplinha, né, de vídeos sobre o Japão. E eu vou começar com o lado ruim da história, que são os aspectos negativos que eu encontrei no Japão. Lembrando que isso tudo é minha opinião, vocês têm todo o direito de concordar quanto de discordar. E então, sem mais delongas, vamos para o primeiro aspecto negativo. Alguns banheiros do Japão têm a privada, normal, como a gente tá acostumado aqui, e outros banheiros têm... é tipo um vasinho também, mas é mais um buraco mesmo, no caso que você agacha. Eu vou dizer que é sofrido, assim, quem não tá acostumado, tudo bem que mulher já tem que fazer um certo malabarismo pra fazer em cima da privada em banheiros públicos, mas esse aí é novidade, então eu vou colocar uma foto aqui pra vocês, que eu tirei quando tinha as duas opções, a gente acabava optando pela privada, é lógico, mas às vezes não tinha as duas opções, entendeu? E aí você tem que se virar nos 30 lá. Então, pra você que tá planejando uma viagem pro Japão, já fica preparada, porque vai ter que se equilibrar lá no buraquinho. O problema é que nem todos os buracos eram limpos e branquinhos, né? Como alguns banheiros. Alguns banheiros, eles tinham um buraco mesmo, assim, tipo, era medieval, que não dava nem pra entrar por causa do cheiro. Então, vocês já imaginam a situação, não preciso explicar mais. Vamos pro número 2 agora, dos aspectos negativos. Eu já vi que é considerado falta de educação você falar meio alto nos transportes públicos. Ou você falar alto ou falar no telefone. Digamos assim que eu tô aqui e aí eu tenho uma colega minha que tá um pouco mais pra frente no ônibus. Eu não posso chegar e falar: ô fulana, que ponto que a gente vai descer? Isso não pode, sabe? Eles olham muito feio quando você faz isso. Realmente, né, gente? Tudo bem, é desagradável pra quem tá no meio lá, ficam gritando sua orelha. Isso já aconteceu várias vezes comigo, não é uma coisa muito legal. Tanto que no vídeo da Disney tem umas mulheres que ficaram gritando o caminho inteiro no ônibus da Disney, sabe? Malcriação mesmo. Mas assim, eu vi que eles exageram um pouco, sabe? Até no aeroporto é um silêncio, assim, que eu nunca vi na vida, sabe? E quando você tá em ônibus ou metrô também, é tipo, as pessoas falam quase cochichando, entendeu? E aí eu acho um pouco exagerado, ainda mais, tipo, se eu falar no tom que eu tô falando com vocês, já é considerado alto, entendeu? Então, eu acho que assim, tem que ter um meio termo. Nem sair gritando lá pra outra que tá do outro lado, mas nem falar cochichando com uma pessoa que tá bem do seu lado, entendeu? E pra quem ri alto que nem eu, não sei se vocês sabem, mas eu rio muito alto, então eu sofri um pouco com isso. Vou confessar. Terceiro aspecto negativo que eu achei no Japão foi que eu senti que as pessoas lá eram muito solitárias. Elas não se olham na rua, não só mexe no celular ou dorme, sabe? Nos transportes públicos que a gente pegou. E mesmo dentro de casa, assim, ambiente familiar, eles não têm uma comunicação muito boa, sabe? Eu acho que é um problema cultural, inclusive. E isso me deixou um pouco triste, porque a sensação que eu tive é que as pessoas eram muito solitárias. Tinha muita gente comendo sozinha também, sabe? Mesmo quando você tem uma relação com amigos, não tem aquela comunicação muito profunda, digamos assim. Pelo menos foi o que eu senti, né? Pode ser que eu esteja enganada, mas eu senti muita solidão lá, das pessoas que moravam lá. Aspecto negativo número 4 é que a maioria das cidades no Japão, principalmente as metrópoles, né? As cidades maiores. Eu lembro muito de Tóquio e Nagoya, isso acontecendo. Elas são muito lotadas, assim. Você vai, por exemplo, em estação de metrô. Eu tô sempre falando de metrô, mas é quando eu encontrava as pessoas, entendeu? Mas mesmo fora de metrô também. Você ia nas lojas, tal, estabelecimentos. É muito cheio, gente. Imagina na Olimpíada desse ano, vai estar lotadaço. E tipo, eu sou uma pessoa que eu não gosto de lugar muito cheio, então pra mim isso foi um aspecto negativo. Aspecto negativo número 5. No Japão é muito incomum você encontrar lixo ou banco pra sentar nas ruas, sabe? Eu lembro que a gente andava muito e tem muita escada. Então assim, você anda muito, você sobe muita escada, elevador, você não vê nem idoso pegando elevador, que dirá você, né? Se a gente ficava sem graça. E a gente lá, indo de cidade em cidade, foram 12 cidades, a gente carregando mala. Então, assim, quando a gente precisava de um lixo pra jogar coisa fora, tinha que carregar não sei quantos quarteirões pra achar um lixo que fosse. Então, assim, eu falei pro Mauro que eu acho que não só a comida dos japoneses é mais saudável, mas eles têm essa cultura de meio que é normal você andar pra caramba e subir muita escada também. Então, eles acabam, né, fazendo aquele exercício diário normalmente.
totalmente. Aspecto negativo número 6 é que, vocês sabem, eu já falei que tem muito idoso no Japão, né? Mas mesmo grávidas, mulheres com crianças de colo, você via muitos jovens sentados no metrô e raríssimas vezes a gente viu alguém levantar pra dar lugar pra essas pessoas, sabe? Então eu não achei isso muito legal. Tudo bem que se você for pensar igual eles, né? Deve ter tanto idoso lá que se você for levantar cada vez que tiver um idoso ou uma grávida, sei lá, você não acaba não sentando, mas, né? São pessoas com condições especiais que, enfim, a gente ficava super sem graça e cedia lugar quando dava, mas enfim, eu acho isso meio bad. Aspecto negativo número 7. Eu ficava observando muitas pessoas, né? Então eu acabava pegando muito quando elas olhavam feio pra alguém. Os japoneses, assim, eles não vão falar nada pra você, mas vão olhar feio quando tiver alguma atitude que eles acham errado, enfim. E eu vi muitas meninas com mini saias mesmo, aparecendo a polpa da bunda mesmo. E era tranquilo, ninguém falava nada, de boa. Colegial, às vezes, enfim. Agora, chega com um decote ou uma blusa mais justinha. Eles olhavam super feio, gente, de verdade. Então, pra mim, isso não fazia muito sentido, porque se pode aparecer a polpinha da bunda com uma saia de colegial, por que não pode usar decote e nem uma blusa um pouco mais justa, sabe? Não faz muito sentido pra mim. Aspecto negativo número 8. Eu sou uma pessoa que sorri muito, né? Não só eu, mas o povo brasileiro em geral é conhecido mundialmente por ser mais simpático, né? Você, sei lá, né? Vou ficar com cara feia pros outros, não. Mas no Japão, tanto homens quanto mulheres, quando eu olhava sorrindo pra eles, né? Às vezes um sorrisinho, só de simpático, sabe? Eles me olhavam com uma cara de cê é doida? Por que você tá sorrindo pra mim? Nem te conheço que você tá sorrindo pra mim. Era esse olhar assim, daí eu ficava tipo, sabe? Ficava até sem graça, porque não sei o que eles estavam pensando. Então, isso foi uma coisa que me deixou meio assim. Aspecto negativo número 9 é que muitas vezes quando a gente tava voltando de metrô pra casa ou qualquer meio de transporte, a gente encontrava pessoas bêbadas, tipo, muito bêbadas, assim, de tá caindo, de fazer escândalo, falar alto. Lembra que eu falei que as pessoas não gostavam quando falava nem um pouco alto nesses lugares públicos? Só que quando aparecia alguém bêbado, por exemplo, um dos casos foi uma menina que tava praticamente carregada pelo amigo, namorado, não sei o que era, tava toda lá, toda sem noção, falando alto, rindo alto, e ninguém, assim, não foi só esse caso, tá, gente? Foram vários casos que a gente viu, ninguém julgava. Então, assim, lá é super normal. Se você estiver bêbado, você pode gritar, pode fazer um escândalo, tudo bem, tranquilo. Agora, se você estiver sóbrio, você não pode falar alto, entendeu? E isso pra mim não faz sentido também. Então, 10º e último aspecto negativo foi que eu confesso que eu fiquei um pouco assustada com a exploração comercial que tem nos templos, em volta dos templos. Geralmente você tem um templo aqui, em volta dele, por todas as ruas tem lojinhas de várias coisas, mas até aí tudo bem, é direito deles fazerem as lojinhas, aí vende de tudo, né? Vende cerâmica, incenso, aqueles papelzinhos da sorte, etc. Em alguns templos você tinha que pagar pra entrar também. Nem todos os templos que eram pagos valeram a pena. E o que me deixava mais puta da vida é que às vezes você pagava pra entrar no templo e você chegava lá dentro e no meio do caminho, se você quisesse ver a parte mais bonita, você tinha que pagar de novo, sabe? Então foi uma coisa tipo assim, sabe? Sei lá, templo é um lugar pra você sei lá, rezar, se conectar espiritualmente. E eu vi muito eles montando como se fosse um comércio, um mercado mesmo, pra ganhar vantagem em cima de turistas, sabe? Então, assim, quando vem alguém falar que vai pro Japão, eu falo, gente, não precisa visitar tanto templo assim, que a maioria, eu sinceramente me decepcionei. Foram alguns poucos principais que eu achei que valeram a pena mesmo. Mas é minha opinião. Bom, esses foram os aspectos negativos pra mim do Japão. Semana que vem a gente vai ter os aspectos positivos, coisa boa agora. E eu espero vocês. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar com quem gosta de saber sobre o Japão. Ativa o sininho pra ficar sabendo todas as vezes que eu lançar vídeo novo. E eu vejo vocês na semana que vem. Um beijo e até a próxima. Tchau!